profeta Elias, ou Elial em hebraico, é uma figura enigmática. Você sabia que a Bíblia não fala sobre os seus pais, a sua origem? Ele aparece repentinamente na corte do rei Ahav. Já chega ameaçando. Ele fala: eu juro que você não vai ver chuva nem orvalho nos próximos anos. Sim, é a primeira aparição do profeta Elias na Bíblia. De repente, enigmático, do nada. A verdade é que o contexto da época dele era complicadíssimo. Por quê? O rei Ahav, ele era um rei idólatra. Ele casa com Jezabel, que veio de Sidom e trouxe todo tipo de idolatria. Ela era fã de carteirinha da idolatria do Baal. Você pode ver mais sobre Jezabel num vídeo no canal e também sobre o Baal. Vale a pena você dar uma conferida. O que aconteceu então é que a idolatria, ela passou a ser parte do governo. O que o governo mesmo queria que as pessoas fizessem era a idolatria. Eu posso te dar vários exemplos ao ponto de que um cidadão, ele já tanto não se importa com a palavra de Deus que ele vai reconstruir Jericó. Havia uma proibição bíblica da reconstrução de Jericó e ele não está se importando. E o rei Ahab está comemorando, é isso mesmo. Jezabel era o sonho da vida dela. A gente vai ver na continuação que existe uma rixa muito grande entre o profeta Elias e Jezabel. Na verdade, existe uma profecia no final dos tempos que a maioria das pessoas não vê, mas ela está na sua Bíblia. Eu vou te revelar isso daqui a pouquinho. O que acontece então é que esse juramento que faz o profeta Elias acontece. Ele não faz um juramento da cabeça dele. É claro que ele recebeu isso de Deus e ele ameaça Ahav e a ameaça vira verdade. Acaba a chuva, acaba o orvalho, a situação é dramática. E o que faz Elial? Deus fala para ele ir para um dos rios locais e lá ele vai ter bebida. E que coisa interessante, o que ele vai comer? Deus fala para ele que vai mandar para ele corvos que vão levar seu alimento. E assim ele passa mais de um ano completamente nas mãos de Deus através desses corvos. Ele toma água do rio e a carne, a comida chega de lá. Depois disso, Deus fala para ele ir até uma região, a região que se chama Tzarfat. É interessante que no hebraico bíblico isso era uma parte de Israel. Hoje no hebraico moderno significaria a palavra França. E Deus fala, lá você vai encontrar uma senhora e você vai pedir para ficar na casa dela. Eliel, é claro que ele faz a vontade de Deus, chega na casa dessa senhora e ele pede para ela dar para ele bebida e comida. Ela dá bebida para ele, mas comida ela fala, eu não tenho, me sobrou um pouquinho de farinha com um pouquinho de azeite, que mal dá para mim e para o meu filho. Elias fala para ela, não se preocupe, prepare a comida para mim e você vai ver que todos os anos de fome, esse seu jarro nunca vai terminar. Ele vai ficar se multiplicando, ele vai continuar acontecendo pelo mérito que você está me sustentando. E assim foi mais uma vez. Então a gente vê que Elias, ele tinha um nível espiritual de uma comunicação com Deus, e os milagres que vão acontecendo, é claro que são feitos por Deus, mas ele é um emissário de Deus para fazer isso. É impressionante, mas impressionante mesmo é quando o filho dessa senhora, ele fica muito doente e a Bíblia fala que ele morreu. A alma dele sai do seu corpo e ela está muito triste. O profeta Elias percebe isso, ele pergunta o que está acontecendo. Quando ele sabe, ele se fecha no quarto, só ele e o rapaz, o jovem que morreu. Ele reza para Deus, ele junta o seu corpo completamente com o do jovem 3 vezes. Depois de 3 vezes,
o jovem acorda, ele voltou à vida. É claro que ele já tinha morrido, mas o profeta Elias conseguiu trazer ele de volta. Ele tinha uma dívida de gratidão muito grande com aquela senhora e é claro que ele pagou numa moeda ainda muito mais valiosa, trazendo o filho dela de volta à vida. Então a gente vê que realmente é um personagem completamente diferente de tudo que nós já ouvimos. Agora, o que acontece é que já são 3 anos sem chuva, sem orvalho. Certa vez, ele já não está na casa daquela senhora, ele encontra Obadiah. Ele era um profeta e uma das únicas pessoas que conseguiu se manter vivo. Um justo que conseguiu se manter vivo no reinado de Ahab com Jezabel. Por quê? Porque Jezabel, impiedosamente, ela ordenava que os profetas verdadeiros fossem assassinados. Obadiah, ele conseguiu esconder 100 aprendizes de profetas, 50 de um lado, 50 de outro. Certa vez, então, o profeta Elias encontra Obadiah, ele está com muito medo. Por que Obadiah está com medo? Não do profeta, eles são do mesmo time, mas ele fala, eu sei que Ahab te odeia, ele quer te matar. Só que o profeta Elias fala para ele, não, pode falar que eu estou aqui. Ele fala, mas o senhor vai sumir e ele vai me culpar. Falou, não vou sumir, não se preocupa. E acontece o grande encontro. O profeta Elias, o grande sábio, o grande justo, com um rei malvado, o rei Ahab. E Ahab fala, você está destruindo o reinado de Israel. Por causa da chuva, por causa do orvalho, por causa do juramento que ele fez. Elias não vai levar esse desaforo mentiroso para casa. Ele fala, quem está destruindo é você por causa da idolatria. E eu estou disposto a mostrar isso. Vamos fazer algo. A sua esposa sustenta no seu reinado, na sua corte, 450 falsos profetas do Baal. Saiba de algo, eu estou disposto a fazer um desafio espiritual, eu contra eles, 1 contra 400. Você topa? Isso chamou a atenção e a curiosidade de Ahab. Ele fala, claro que eu topo. Os falsos profetas nem tiveram escolha, tiveram que assumir agora esse compromisso. E a gente sabe agora que eles vão para o lugar que se chama Carmel e lá vai haver o desafio. Eliel propõe o seguinte, por um lado vai haver um altar que pertence à idolatria do Baal, com seus 450 falsos profetas. Do outro lado, Elias sozinho, com o seu altar. Os dois vão levar alguma hora um animal para ser sacrificado. E quem for consumido com fogo dos céus, ele tem a verdade. O povo todo é chamado para ver algo que nunca tinha acontecido na história, uma guerra espiritual, uma guerra mística. Então o que fazem os profetas do Baal? Eles sabem que eles são mentirosos, então eles escondem uma pessoa embaixo do altar onde eles iam oferecer o sacrifício deles para ligar o fogo e falar, olha só, viram só o povo todo? Baal existe e ele está com a gente. Só que Deus ouviu as preces de Elias. E o que aconteceu? Vem uma serpente e ela pica aquela pessoa que está lá para acender o fogo, mata ele. E os profetas do Baal estão chamando, Baal, Baal, consome aqui o seu sacrifício que nós trouxemos. E eles rezaram, e eles cantaram, e eles dançaram. E não acontecia nada. Chega um momento que o profeta Elias está até zombando deles. Será que o Baal acordou tarde hoje? Será que ele está dormindo? Será que não vale a pena vocês falarem mais alto? E eles tentam a tarde toda e não dá certo. Agora chega o momento de Elias falar, agora é minha vez. E ele fala, Deus, por favor, atende as minhas preces. Ao mesmo tempo, ele pediu para todo mundo encher
o altar dele de água. Ele queria mostrar que não é um fogo normal, é o fogo de Deus. E o que acontece realmente é claro, mais uma vez, Deus ouve as preces de Elias, sai o fogo do céu. Claro que não importa toda a água que havia no altar, e no final das contas, todo o povo grita junto: o Eterno é nosso Deus, o Eterno é o Deus. Então foi uma vitória muito grande de Elias, ainda mais que os 450 profetas acabaram sendo mortos como falsos profetas. O motivo que eles repetem 2 vezes é porque antes o profeta Elias fala: até quando vocês vão ficar pulando, saltando de um lado para o outro? Uma hora Deus, outra hora a idolatria. Vocês têm que se decidir de um lado ou do outro. Então agora eles falam 2 vezes. O Eterno é o Deus, ou seja, um lado, e o outro lado também. Só o Eterno é o Deus. Por isso essas 2 vezes. Jezabel fica possessa. 450 dos seus profetas são assassinados. Ela ameaça de morte Elias. Elias, ele vai desaparecer desse cenário e ele fica muito chateado porque ele vê que mesmo com essa vitória, o nível espiritual do povo e do rei Ahav não melhorou, por incrível que pareça, com esse milagre todo. E ele fala: Deus, será que acabou a minha missão? Não é melhor você levar minha alma e chega disso? Deus fala: não. E ele fala para o profeta Elias: agora o que você deve fazer é ir até um lugar que eu vou designar. Nesse momento, Elias, ele tem um profundo sono, ele acorda, vem um anjo de Deus, alimenta ele, ele nem quer comer. O anjo fala: saiba que você vai precisar disso, porque ele agora vai andar muito parecido com Moisés, 40 dias e noites até chegar no monte de Horeb, o mesmo monte onde foi dada a Bíblia por Deus a Moisés, que ele tem nome de Sinai, também tem o nome de Horeb. Lá ele encontra uma caverna. Ele fica na caverna e há um diálogo entre Deus e o profeta. Deus pergunta para o profeta: por que você veio até aqui? Elias responde: porque eu vim para sua causa, Deus. Eu estou com você de qualquer forma, com toda a força. Deus pergunta mais uma vez e ele tem a mesma resposta. Talvez Deus estava querendo passar uma mensagem para o profeta, mas ele mantém a sua linha de uma forma muito forte. Então Deus fala para ele: olha só, chegou a hora de você preparar o seu sucessor. Vá até Eliseu, Elixá em hebraico, e prepare ele, porque ele vai ser o profeta que vai te suceder. Então Elias, ele procura Eliseu, encontra ele trabalhando com os animais no campo, e ele de alguma forma chama ele para vir junto. Eliseu, que já era um grande justo, porém desconhecido das pessoas, conhecido por Deus, ele larga tudo o que ele estava fazendo para ir atrás de Elias. Ele agora vai ser preparado para ser o próximo profeta. Ele pede só para Elias: deixa eu me despedir do meu pai e da minha mãe, porque eu não sei quanto tempo agora essa missão levará. Nesse ínterim, a gente tem mais um episódio dramático, porque Jezabel agora mais uma vez vai ficar possessa, mas dessa vez vai dar tudo errado para ela. Por quê? Porque o seu marido quer uma casa de campo, ele quer um jardim para passear. E ele vai até o campo de Nabot, e Nabot não quer vender. Nabot, ele se nega a vender o seu campo. Ele fala: essa é a herança dos meus pais, de forma alguma. Jezabel fala: o quê? Ele está indo contra o meu marido, contra o rei. Ela contrata falsos testemunhas para falar que Nabot amaldiçoou Deus, cometeu o pecado da blasfêmia. Eles fazem um falso julgamento e ele é morto. Vai Elias até mais uma vez a corte real e fala para Ahav: saiba que você assassinou e ainda herdou o campo dele. Saiba que os cachorros vão lamber o seu sangue de tanta injustiça que você fez. Uau! Então nesse momento Elias fala: saiba que acabou o seu reinado. Jezabel, você
de alguma forma será a próxima, mas esse próximo passo ele já está preparando Eliseu. Quem vai dar esse próximo passo é Eliseu. Ele realmente está decepcionado com o povo, ele sente que ele já fez a missão dele e ele, mais uma vez, ele está pedindo: Deus, chegou a minha hora. Então ele fala para Eliseu: Eliseu, eu te ensinei o que eu tinha para ensinar. Ele dá uma parte da roupa dele, que era uma forma de mostrar que ele está passando a profecia, a roupa do profeta, de um para o outro. E ele fala: agora me deixa, porque eu vou estar sozinho com Deus. Eliseu fala: de forma alguma. Quando eles passam no caminho, eles têm uma longa travessia, aparecem aprendizes de profetas que falam para Eliseu: é verdade que Elias irá morrer? Ou seja, eles também estavam profetizando. E Eliseu fala: por favor, não falem isso, fiquem em silêncio. No final das contas, Elias, ele vai para um caminho, Eliseu está acompanhando ele e mais 50 desses aprendizes de profetas. E acontece mais um milagre antes da passagem de Elias, que a gente vai ter que entender. Ele abre o rio Jordão, como aconteceu com Josué, que abriu o rio na sua entrada junto com o povo, quando eles estavam fora da terra de Israel, depois da peregrinação de 40 anos, ele abre o Jordão e quando ele está lá no meio, ele fala para Eliseu: qual o seu último pedido para mim? E ele fala, Eliseu pede: eu quero fazer o dobro dos milagres que você fez. Elias fala: eu não posso te garantir isso, mas se você conseguir presenciar a minha morte, saiba que significa que você tem muitos méritos, isso vai acontecer na sua vida. E nesse momento aparecem carruagens de fogo, e a gente está aqui numa metáfora muito simbólica, que levam Elias desse mundo. Será que ele foi arrebatado? Ele saiu desse mundo com corpo, com alma, com tudo junto, e ele ainda estaria passeando por aqui nesse mundo? A verdade é que não é assim. Isso aqui é uma descrição da Bíblia para falar um tipo de morte muito especial, um tipo de morte que o anjo da morte não tem poder contra Elias. Elias, o corpo dele é claro que ele fica aqui nesse mundo. A alma dele sai, mas sai de uma forma muito, muito, muito elevada. E Eliseu fica de luto e rasga suas roupas como sinal de luto dele. E ele fala: meu pai, aquele que era o cavaleiro, a pessoa que representava as carruagens, ou seja, a pessoa que protegia o povo de Israel, como um cavaleiro que está lutando, que tem carruagem. E ele chama ele de meu pai, porque ele era o mestre dele. Ele foi como um pai para Eliseu. As pessoas veem que acontece algo muito forte, agora preste atenção. Eliseu conseguiu ver então a morte de Elias, a subida da alma dele para o céu. E realmente ele vai fazer o dobro de milagres. Mas tem uma última profecia fantástica que as pessoas não se tocam. Deus fala que o profeta Elias irá voltar. E está escrito assim: eu mandarei até vocês o profeta Elias no grande e temível dia. Ou seja, o dia que se chama do juízo final. O dia quando aparecerá depois o Messias. E a presença divina tornará a ser revelada nesse mundo como era na época de Adão. Ou seja, quem virá antes do Messias para avisar a todos que o Messias está vindo, de acordo com o profeta Obadias, é nada mais, nada menos do que o profeta Elias. E a gente está esperando esse dia a cada momento, a volta do profeta Elias com essa última missão sagrada que ele tem nesse mundo.